Tema: salvação pela graça. A data: a carta foi escrita em cerca de 49 ou 52 da nossa era, depois de Cristo. O apóstolo Paulo explica o erro complementar, que dizia que o crente amadurece espiritualmente ao guardar a lei. Esta carta aos Gálatas é uma carta importantíssima, principalmente para aquelas pessoas que são tentadas a guardar a lei. Ou seja, aquelas pessoas que são pressionadas pelos judaizantes. Já no início da igreja primitiva, todo tipo de heresias, todo tipo de pressões, a igreja sofreu. O povo de Deus sofreu, porque o inimigo é aquele que não para, não dorme, mas ele está ali insistindo. E nós vemos aqui que na carta aos Gálatas, ou para as igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo escreve sobre a importância da fé. E ele mostra a caducidade da lei. O que significa isto? Paulo estava dizendo o seguinte, que não é mais pela lei. Não é através da lei que nós somos salvos. Não é pela lei que nós viemos ao conhecimento do Senhor. A lei serviu de um aio para nos levar a Cristo. Ela foi um meio para nos mostrar Cristo, a grandeza de Cristo. E Ele, Cristo, Jesus, cumpriu por nós toda a lei. A carta aos Gálatas, ela nos mostra a importância de permanecermos em Cristo pela fé. Não debaixo deste tacão de religiosidade, de legalismo. Porque o legalismo, ele simplesmente esfria. Paulo mostra a verdade do poder santificador do Espírito Santo, aqui na carta aos Gálatas, e a riqueza da vida à disposição do crente, quando ele é governado por aquele que nele habita. Então veja bem este resumo que está aqui. Paulo mostra que mostra a verdade do poder santificador do Espírito Santo. Ele mostra o poder do Espírito Santo é que nos santifica. Ou seja, nós não vamos crescendo na vida cristã por guardar isso e aquilo, por sermos legalistas. O legalista gosta de apontar o dedo para os outros e dizer, fulano faz isso, outro, olha como está, olha a roupa que veste, olha como... Mas ele tem 3 dedos voltados para si e 1 dedo voltado para cima. O legalista tem uma vida exprimida, é um perfeccionista que nunca se satisfaz. O poder que nos santifica é o poder do Espírito Santo. A riqueza da vida à disposição do crente, Paulo nos mostra isso na carta aos Gálatas. Ele mostra que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas ele nos mostra como que a nossa vida pode fluir no poder do Senhor. É na carta aos Gálatas que Paulo mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é o esforço do homem que leva ao pecado, mas o fruto do Espírito é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Então, nós vamos ver aqui o versículo, capítulo-chave agora, e o versículo-chave. O capítulo-chave é o capítulo 5, onde nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. E o verso-chave, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, na carta aos Gálatas encontramos aqui esta chave preciosa. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E Paulo diz que o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Não é lutando pela lei, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Bem? Vamos ver então os temas, ou o tema da toda a descrição da carta aos Gálatas. Então aqui nós temos o afastamento dos Gálatas do verdadeiro Evangelho.
a defesa de Paulo do seu ministério apostólico, do capítulo 1 ao 2, e a justificação pela fé sem a lei, no capítulo 3. Então, preste atenção aqui. Dentro destes temas abordados na carta aos Gálatas, primeiro ele mostra aqui o afastamento dos Gálatas. Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para deixardes a simplicidade do Evangelho e ides atrás de outro Evangelho? Nós sabemos que o judaísmo tem um fascínio em guardar o sábado, em não comer carne de porco, em não fazer isso, não fazer aquilo. Então parece que a pessoa se sente como os fariseus se sentiam na época de Cristo. O fariseu, na parábola que Jesus contou, dizia: eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os outros. Eu não sou como os demais homens, roubadores, mas eu dou o dízimo de tudo, até do que eu pego na horta. Cada 10 cebolinhas que eu tiro, cada 10 folhinhas de couve, uma é do Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana. O legalismo faz a pessoa trazer as virtudes para si. Paulo chama a atenção dos irmãos da Galácia porque eles estavam se afastando da verdade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. E ele defende o seu ministério apostólico, no capítulo 1, e ele fala da justificação pela fé sem a lei. Então, a carta aos Gálatas é fundamental para aqueles que acham que têm de viver pela lei. Ao contrário, a nossa vida, a vida do cristão deve ser pela fé. Prosseguindo nos temas, vamos ver as características visíveis na vida de um cristão justificado pela fé, no capítulo 5. A operação da nova vida em Cristo, no capítulo 6. E a conclusão nos últimos versículos do capítulo 6. Então, aqui dentro dos temas abordados por Paulo na carta às igrejas da Galácia, ele fala das características que são visíveis na vida do cristão. Ele traz a ética cristã. E vamos perceber que este esboço das cartas de Paulo, mesmo a carta aos Romanos, que não foi uma carta pessoal, a carta aos Coríntios, que é bem pessoal, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, e agora a carta aos Gálatas, sempre ele traz nos últimos capítulos essa questão da vida cristã. Paulo traz orientações, como viver. E no capítulo 5, ele nos mostra como que deve ser a nossa vida. Longe de nós toda ira e gritaria, deve estar longe todo pecado. A vida do cristão não é produzindo obras da carne, ira, feitiçaria, facções, divisões, mas é produzindo o fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a operação da nova vida em Cristo, como que acontece esta vida nova no poder do Espírito Santo. Então, esta é a carta aos Gálatas. A próxima carta do